Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 108. E desta vez muito especial porque estamos trazendo uma personalidade que é de uma profissão que ainda não esteve aqui conosco. Na verdade, ele tem várias profissões. Venho agradecer a você que está aí com o celular na palma da mão nos assistindo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para você receber todas as notificações. E a todos vocês que estão aí nesse sabadão, no sofá de casa, nos assistindo, gratidão pela audiência. A vocês da TV Metrópole, um abraço fraterno e muito obrigado por vocês serem tão assíduos a assistir o nosso Fala Comandante. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges, e eu gostaria de referenciar a todos meus irmãos de farda, todos os graduados, todos os oficiais, porque essa graduação na qual eu assumo sargento, eu elevo com muito orgulho, porque é dela que eu faço parte da corporação, na qual faz com que eu seja o que eu sou, um homem honrado. E esta graduação, ninguém me tira. Eu conquistei. E por mais que possam querer cessear determinados direitos, e eu entendo que, em parte, é interessante haver uma regulamentação, mas o sargento no qual está fazendo parte da minha vida, só vou mudar quando eu for ser subtenente, major. Enfim, deixo claro que é uma prerrogativa que me atende e atende a todos que também têm a mesma honra de elevar o nome da Polícia Militar. Por isso, agora eu passo para o Major Teles. Então, sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles, com muito orgulho. Foi um posto que eu galguei 33 anos de trabalho, servindo, protegendo a sociedade, para poder ter o orgulho de dizer que eu sou major da gloriosa Polícia Militar do Ceará, uma instituição que eu amo. Jamais vou esconder, vou deixar de falar que sou major da Polícia Militar, porque eu amo essa instituição e tenho gratidão. E hoje nós temos um personagem muito especial, uma lenda viva da Guarda Municipal de Fortaleza. Ele trabalhou durante 39 anos e ainda está trabalhando. Hoje ele está aguardando a aposentadoria. Ele é formado em teologia, ele é pós-graduado em filosofia da educação, entre outras formações, né? E hoje está aqui para esse bate-papo com a gente, o inspetor Milfon. Meu amigo Milfon, aqui no momento que antecedeu esse nosso bate-papo oficial, nós tivemos o bate-papo dos bastidores e você já deixou o seu recado positivo, é uma pessoa temente a Deus, que já mostrou que está aqui na Terra para servir. E antes de começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Bom, eu sou o inspetor Milfon, sou servo do Altíssimo, temo a Deus acima de todas as coisas e nada tenho se não for direcionado pelo Divino Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Honra seja dada a toda ele e o que me for posto e perguntado, eu estarei aqui à disposição de responder, porque não só eu respondo, mas o Espírito que está em mim vai dar a resposta. Muito forte. Bacana. Muito forte. Obrigado pela sua apresentação objetiva, mas bem profunda. E o senhor é de onde? De qual bairro de Fortaleza? Ou se é de Fortaleza? Quais as origens do personagem Milfon antes de ser... A minha origem foi Guarda Municipal, uma histórica boa, né? Quando eu tinha a idade mais ou menos de 17 anos, eu fui para o meu quintal e conversando com Deus, que eu via sempre os crentes falando de Jesus salva, Jesus cura, Jesus dá tudo. Então, conversando com Deus, eu digo, Deus dos crentes, eu te peço uma coisa, um emprego até o fim da vida, que eu vou honrar o teu nome aonde eu estiver. E, com certeza, eu corresponderei com um bom testemunho e te agradecerei até o fim do meu dia, porque eu quero um emprego até o fim do meu dia. Um lar, uns filhos com saúde, e que todos te alcancem também, e seja alcançado por ti. E nesse dia, como muitos dizem, aceitei Jesus, eu fui aceito por Cristo. Não tenho
direção de igreja, nem nada. Eu tenho a direção de Cristo na minha vida. Então, quando completei os 18 anos, eu já tinha trabalhado na Integral Engenharia e na Petrolusa, meus 2 primeiros empregos. Com 18 anos já tinha tido 2 empregos anteriores. Que eu comecei já de novo, né? Começou com quantos anos? Com 16 para 17 anos. Trabalhei na Integral Engenharia, na Petrolusa, e depois fui trabalhar na Queiroz Galvão, a Mini Júnior fiscalizando a Queiroz Galvão. Eu era laboratorista de trecho e auxiliar de topografia, onde eu tive a oportunidade de viajar para vários estados do Brasil. Quando voltei, casei, entrei na Guarda Municipal. Isso tudo até os 18 anos. Quando eu entrei na Guarda Municipal, não, dos 18 até os 22 anos. Ah, tá certo. Aí entrei na Guarda com 22 anos, casei e fiz um compromisso com Deus e Deus me abençoou. E eu disse, pronto, eu sou servidor público, eu estou para servir a população. E sempre trabalhei nesse propósito. Eu não tenho medo do homem, do diretor, seja de quem for. Só tenho errar com Deus. Então, Deus foi me abençoando, foi multiplicando, entrei como guarda, depois cabo, naquele tempo existia cabo, depois fui para subinspetor, e depois que eu fiz um curso na Marinha, por pouco tempo fui para inspetor. Hoje eu sou inspetor da última classe, não tem mais vaga, espaço. Então Deus me chamou e disse, até aqui se conforma. O resto eu acrescentarei. Mas quando você ingressou, o nome já era Guarda Municipal? Quando eu entrei, na época da Maria Luísa, ela pegou o quadro de vigilância, gente sem estudo, sem saber nem ler, e criou como Guarda Civil. E os inspetores da Guarda Civil, a maioria não sabia nem ler, nem assinar o nome. Era a gente que fazia relatório, era a gente que fazia tudo por eles. Então, em 88, foi um oxigênio dentro da Guarda Civil para dar crescimento para a Guarda, hoje ser a Guarda Municipal bem realizada. É tanto que todo novato que entra, a gente sente um novo oxigênio, uma mudança da Guarda, um crescimento. Devido à turma de 88, quando entrou para oxigenar, São os sacar precursores mesmo da ideia da Isso. Guarda Municipal, né? Para entender, a prefeita Maria Luísa, à época, ela fundou a Guarda Civil Municipal, iniciando esse trabalho já com os vigilantes que existiam naquela época, e posteriormente veio o primeiro concurso, no qual é o seu. No dia 20 de abril de 1988, na data da Constituição. Então, O primeiro anteriormente, concurso em Fortaleza foi da Guarda Municipal. então, antes desse concurso, tinha os guardas civis municipais que eram vigilantes. E vocês foram os concursados, nos quais, além de oxigenar, estruturaram a guarda para se tornar mais profissional. É uma realidade. Muito bom. Então, o compromisso do guarda da época que eu entrei para cá era justamente mostrar o que é ser servidor. Porque muita gente fala mal do servidor público, critica que o servidor público não trabalha, ixi, a polícia não trabalha, essa guarda não trabalha, ninguém da área da educação, seja de onde for, diz que não trabalha porque não são bem, muitas vezes, não são bem tratados. Mas quando se entra uma equipe diferente, com um pouco de estudo, de conhecimento, e se capacita com temor a Deus, né? Você tem que saber que tudo que você faz tem que ser bem feito para Deus. Então, eu fui um servidor público que servia a população. Então, muitos dos que estão na guarda dessa época, e agora, atualmente, estão seguindo a mesma doutrina. Uma certa feita, o diretor da guarda é o Arimar Rocha. Reuniu 200 e poucos guardas que entravam. E quando eles entraram, eu fui chamado para dar a palestra para eles. E na hora lá eu disse, olha, vocês são os olhos, o ouvido e a boca do prefeito, da direção e de todos os que fazem parte do executivo do município. Então, se apresente bem, porque você é um guarda, mas na hora que você errar,
a culpa é de todos os outros guardas. Então eu botava na mente deles, não é. Faça bem feito como se fosse para Deus, porque você está representando uma categoria em geral. E isso é difícil ser visto no servidor. E eu sempre fazia isso. Eu não tinha medo de direção, não tinha medo de prefeito, eu tinha medo do castigo de Deus se eu não honrasse o compromisso como servidor público. Porque na própria Constituição estava dizendo, servidor público, nós estamos para servir. Então, eu fazia o meu papel e passava para meus companheiros a mesma coisa. Mesmo sofrendo perseguições. Só uma curiosidade, você lembra em que ano passou a ser chamado de guarda municipal? Após a Maria Luísa, entrou o Ciro Gomes. Na saída do Ciro Gomes, entrou a Luziane. Aí ela... Não, o Botou Juraci, o Juraci, não? O Juraci, Juraci, foi. Juraci Magalhães. Entrou o Juraci Magalhães. Quando ele entrou, aí já se passou, o Juraci queria acabar com a guarda municipal de Fortaleza. Aí o que foi que ele fez? Foi em Brasília e solicitou que acabasse com a guarda municipal de Fortaleza e criou a guarda da cidadania, que eles usavam a farda branca e tudo mais. Aí lá em Brasília disseram para ele, né, se você acabar com as guardas municipais do resto do Brasil, aqui em Fortaleza nós acabamos. Então ele não criou. Qual o motivo que ele queria acabar naquela época? Porque a guarda era um órgão que não tinha conhecimento. Num termo, ela era o ânus da prefeitura. Entendeu? Então, ninguém respeitava a guarda. E muitos dos guardas que entrou antes de 88 não se respeitavam. Servia de mandado. Carregar papel, carregar água, carregar isso, varrer e tudo. Não fazia a função de verdadeiramente de servidor. Depois de oxigenada com o pessoal de 88, a guarda começou a se impor. E quando ela começou a se impor, aí começou a ser vista, aí foi que mudou-se o nome para a Guarda Municipal de Fortaleza. Lá em Brasília também teve a junção de N guardas, né? De São Paulo, do Rio e tudo. Aí se criou. São Paulo é referência. A Guarda Municipal de Fortaleza, de São Paulo, ela, salvo engano, ela tem poder de polícia. E ganha melhor do que a Polícia Militar. Pois é. Muito bem Com organizada, o trabalho deles é excelente. Eu tive a oportunidade de conhecer lá. É um trabalho excelente que eles fazem lá em São Paulo. Eles se apresentam tão bem e trabalham tão bem quanto a Polícia Militar. Na verdade, a maioria das guardas municipais da região metropolitana de São Paulo, Osasco e outras tantas cidades, é um padrão altíssimo, tanto na estrutura, na qualificação, como na valorização. E dentro dessa sua história de quase 39 anos de Guarda Municipal de Fortaleza, o que o senhor poderia trazer de lições, de casos reais, algo que o senhor participou e fez parte de alguma mudança que tem um significado ao longo dessa história? Eu não, ainda tenho, almejo alcançar, criar o Colégio da Guarda Municipal. Na época da gestão da Luziane, eu elaborei um projeto junto com o Coronel Serra, lá da 10ª Região Militar, parecido um pouco com da Polícia Militar. Era creche, centro profissionalizante, primeiro e segundo grau, que na época era isso, né? Que hoje é o médio e o fundamental, né? E mandei para a Câmara. Foi aprovado na época do Salmito por 41 vereadores, ou seja, todos aprovou. Mas eu não sei o porquê que quando chegou no Executivo, não foi... engavetou e morreu. Na época do Roberto Cláudio, fizemos a mesma coisa. Eu procurei o vereador, ele entrou com o projeto de novo, o mesmo projeto, ganhou maioria na Câmara, os 41 unânime, mas quando chega no Executivo, tem alguém que vai lá e diz, não, isso aqui não. E nós tínhamos Figueiras Lima ali abandonado, e tem várias escolas do município que poderia ser aberto para ajudar o pessoal da guarda. Mas eu não sei o porquê que tem um princípio que atrapalha. Mas eu creio que um dia Deus vai abrir essa porta para eles. Hoje, o meu sonho de almejar também isso aí é criar também, como vocês têm,
o clube da Guarda Municipal. Eu não participo mais da Guarda porque eu estou saindo, mas eu sou guarda. Patente de inspetor, mas nunca deixei de ser guarda. Então eu amo essa guarda. Sempre amei que ela foi que deu a educação para meus filhos. Eu sobrevivi de lá e com honra eu digo para o senhor. A Guarda Municipal, ela ainda vai ter o clube dela. Mas esse clube que o senhor menciona seria institucionalizado por conta do órgão público? Porque normalmente os clubes ou é através de associações ou sindicatos, que é privado, com a contribuição dos seus filiados. Certo, não me faça essa vergonha. Porque eu vou lhe responder uma coisa que sou sincero. O sindicato não faz nada para seguidor, a não ser para aqueles que estão lá dentro. Essa é Na a minha opinião. Eu precisei de A Guarda advogado. tem um sindicato, né? A Guarda tem 25. Tem 5 sindicatos. Tem sindicato, tem sindicato. É tanto sindicato que você tem associações que só almeja tirar do contribuinte. Mas a gente não vê resultado para a Guarda. Pelo menos 39 anos, eu nunca vi nada de aproveito desse sindicato. Tivemos o Márcio Cruz como vereador, representando a categoria pelo Sindiguar, que foi feito pela categoria. A primeira coisa que ele fez foi brigar com o executivo, que eu acho errado, brigou com o executivo e não obteve nada de favor da Guarda. Quem representa a categoria e compra briga com o executivo, automaticamente ele está anulado. A função dele, para que ele foi eleito, perde o sentido. Isso não é só na Guarda Municipal, serve para a questão aqui da Polícia Militar, que eu sempre falei. Os que se dizem representantes nossos hoje, me permita falar, sou eu que estou falando, para não comprometer a sua pessoa, os que se dizem nossos representantes hoje, eles fazem questão de todos os dias conflitar com o executivo. Defender a categoria não significa bater de frente, não. Você pode defender a categoria, você trabalhando no campo das ideias de forma estratégica, você articulando no campo político os benefícios para a tropa. E, infelizmente, os que se dizem nossos representantes, eles fazem totalmente diferente, igual você estava falando aí. E eu sou crítico, totalmente crítico desse comportamento que eu acho que vai de encontro com o que a categoria espera. É bastante complexo, né? É Obviamente que não existe uma receita pronta de como você deve lidar. Uma coisa é certa, na minha interpretação. Mesmo na política partidária, se você é eleito em razão de um nicho, de um grupo de pessoas, seja uma categoria profissional, seja um bairro, seja como for, você deve àquelas pessoas o retorno do trabalho para que se tenha um resultado. E o resultado só tem com muita articulação, com um trabalho de entrosamento, de convencimento das autoridades que tem a chave do cofre, que tem a caneta para poder destinar os benefícios, as valorizações que possam pontuar para aquele nicho, seja a categoria, seja a comunidade. Então, se eu sou um vereador do bairro X, lá da Barra, então eu vou lutar por aquela comunidade, eu vou avaliar o posto de saúde, o calçamento, o saneamento básico, o medicamento, enfim, tudo que for voltado para aquela comunidade, ele tem por obrigação buscar vocalizar os anseios e trazer minimamente um resultado para aquela comunidade. E para uma categoria não é diferente, seja para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, no caso nosso, Corpo de seria Bombeiros. na Assembleia Legislativa. Quem representa a Polícia Militar representa o Corpo de Bombeiros Militar, porque é o mesmo estatuto, é a mesma legislação, e ele tem que entender que quando você só afronta, quando você só bate, e você se torna opositor, não só especificamente numa pauta, mas em várias outras, você não está focado e você não está buscando verdadeiramente realizar um progresso para ter o resultado. E aí é lógico que é muito fácil estar falando de fora, mas você tem que estar preparado
para levar pancada, quando você está no local de liderança, de protagonismo, de responsabilidade que você assume, seja na presidência de uma associação igual a nossa, na Aspra, seja na presidência de um sindicato, seja assumindo um cargo eletivo na Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, eu vejo que quem deve a alguém é o político que é eleito. Então, ele está lá para servir mais ainda do que o próprio servidor público. Então, ele tem que ter um senso de responsabilidade muito maior. E a articulação, a tratativa, ela tem que ter muita resiliência e ele tem que compreender que o trabalho é muito minucioso de articulação. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser situação a governo. Normalmente, quem representa uma categoria, ele acaba se tornando opositor, porque ele é cobrador. Ele está lá para cobrar. Mas não quer dizer também que você vai ser opositor a todo custo. Então, é uma linha muito tênue que tem que ser trabalhada, que tem que ser compreendida, mas eu vejo que o campo principal é da independência, fugindo das questões ideológicas, porque, obviamente, cada um tem a sua, e você tem que manter, né, a sua essência, manter os seus princípios, os seus valores. No campo político, você tem que se posicionar, seja na esfera nacional, estadual, em determinadas pautas, mas se você simplesmente querer abraçar a todos, sem buscar fazer com que o seu trabalho seja focado, voltado a retribuir aqueles seus eleitores com o resultado, não serviu de nada. Você vai passar 4 anos marcando passo e não saindo do lugar. Só uma pausazinha para contemplar um pouco a sua versão. Vou lhe dizer uma coisa. Quando o homem é chamado por Deus, ele não vê, ele sente. Quando o homem é chamado para uma missão, ele também não vê, ele vai cumprir a missão. Um bom político não é aquele que se alia a A ou a B para poder dar na cabeça. Mas antes da entrevista, eu te falei, o Espírito Santo é contigo. Deus é contigo. Se tu fizer pela tua categoria, ajudar todos aqueles que tu não sabe pelo nome, mas sabe que eles existem, eles vão se lembrar de ti. Te faço uma pergunta. Tu conhece o Roberto Carlos? Cantor? Sim. Todos nós conhecemos. E ele te conhece? Não. Para você ser visto, você tem que ter fé em Deus. E Deus te mostra quem tu é a todos. Se você for um bom político, você não vai nem por A e nem B, nem vai oposição, nem posição. Você vai pela sua categoria. Você tem que botar na sua mente que o que você fizer tem que ser feito bem feito, porque é Deus que está lhe coordenando. Então é isso que eu estou acompanhando o seu pensamento, seu raciocínio, usando a ultraconfortometria. Ou seja, se você não pensar em você, mas nos seus companheiros, você vai vencer, porque Deus está te escolhendo para isso. Eu estou até profetizando. Você ainda será deputado desse estado. Se Deus quiser. Eita! A responsabilidade aí. Estava feito um acordo entre vocês, né? Não, aí é a palavra dele aí. Tô brincando. Eu sou homem de Deus. Não, sei disso. Temo a Deus debaixo de tudo. Acima de tudo, debaixo de tudo, eu só sigo o que o Senhor me ensinou. Ele me deu um emprego com 23 anos e eu honrei esse emprego até os 39 anos de trabalhando. E aonde eu chegava, eu dizia, eu sou servidor. E a maior autoridade que tinha lá era o lixeiro, porque ele limpava o espaço que eu trabalhava. É isso que você tem que ver, que os pequenos são os que se juntam e se tornam maior. Vai no formigueiro. Quantas formigas existem? Se tu pegar de uma por uma, tu se dá de bem, mas vai pegar elas tudinho. Nós temos que ser unidos, amigo, sabendo que existe um rei e uma rainha. O nosso rei é Cristo. E a rainha é a tua vida que foi te entregue. Tu não foi chamado, não. Hoje tu não foi chamado porque Deus está mostrando. Tu foi escolhido por Cristo para ser. E escutando o Receba. senhor,
Recebo sim, e escutando o senhor e tantos outros amigos, inclusive buscando ainda pegar um pouquinho de tempo para me preparar para a imersão que nós iremos palestrar daqui 2 dias. Traz um filme na memória da nossa trajetória. Desde criança, com 4 anos de idade, eu perdi meu pai, minha mãe estava num acidente juntamente comigo e, infelizmente, ela quase também se vai, ficou em coma, mas de lá para cá ela nunca foi plena mais. E eu fiquei junto com ela para ajudar a cuidar dela, trabalhando muito novo, desde os 4 anos de idade. Com 17 anos eu já era emancipado, já trabalhava como representante comercial. Com 19 anos eu ingressei na Polícia Militar. E na Polícia Militar eu tive um impacto muito forte, porque eu era muito questionador. Como eu não tinha referência anteriormente, como eu não tinha um pai e uma mãe mais lúcida, eu não tinha aquela educação forte. Eu não servia às Forças Armadas, então eu era muito mundano. Foi modelado dentro da Aí Polícia na Polícia Militar. Militar foi muito forte, porque Glória a Deus. era algo que eu não esperava. Eu não tive o direito nem de escolher o nome, eu já fiquei logo preso. Aí é bem complicado. E aí eu, ainda muito arredio, não, aqui eu não vou ficar, vou estudar para sair. E eu passei em outros 5 concursos. E um detalhe anterior que eu não falei, com 17 anos, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia de nada. Eu trabalhava, brincava e não estudava. E só eu e Deus. Se eu estou falando de Deus, e eu acredito muito em Deus, mesmo não sendo religioso, eu me pegava para estudar sozinho à noite. Estudar matérias nas quais eu não sabia. Como é que você estuda, Major Teles? Matemática, química, física, biologia, sem ter um professor, sem lhe orientar. Sem saber por onde Aí, quando eu começar. estava no trabalho, eu dava uma olhadazinha em história, geografia, e no final das contas, fiz o concurso para sargento do Exército, sargento da Aeronáutica, não passei e tudo. E fui fazer a prova da Polícia Militar para brincar. Para farra. De madrugada eu cheguei, quase que eu não vou fazer a prova. Fui fazer a prova, por fazer. Quando foi depois, saiu no jornal o meu nome. Fiquei na dúvida se eu iria querer ou não, porque eu não tinha o interesse de ser policial. Olha só, eu acho que eu nunca contei aqui. E aceitei, porque a moda na minha cidade à época era comprar o concurso para sargento do Exército, sargento da Aeronáutica, e ao invés de eu pagar de uma forma ilegal e ingressar numa instituição, eu entrei pelo meu próprio mérito na Polícia Militar. E teve aquele choque inicial, Retire. Não foi pelo seu próprio mérito. mérito de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Aprenda que a partir de hoje você recebeu um chamado para representar uma categoria grande, porque eu estou profetizando. Por isso que eu estou. A partir de hoje, você não está só. Você não toma banho só, você não dá só tudo. É o Espírito Santo de Deus que está contigo. Porque Jesus te chamou hoje, foi para isso. Amém. A missão está entregue em tuas mãos. Amém. E concluindo, estudei sozinho. Em 2 meses eu estudei, passei na Caixa Econômica. Minha irmã fazia 10 meses que estudava e não passou. E quando eu fui chamado, eu não quis. Sempre buscando uma justificativa. Eu não me via cumprindo expediente, achei muito chato. Não, vou na área policial. Passei para a Polícia Penal Estadual, não quis, porque cuidado de preso. Passei, aí fiz para a PRF, não passei, PF, não passei, Polícia Federal, Polícia Penal Federal, passei. Não, vou lá para Mossoró, tenho família, não vou. Aí passei para a Polícia Penal novamente e passei para a Polícia Civil. Aí, como eu queria PF, eu vou para a Polícia Civil, depois eu vou para a PF. E no curso de formação, minha nota foi 9,26 e fui impedido de tomar posse. Já tinha comprado distintivo, comprado paletó, e não tomei posse porque eu respondi um processo crime de ter sido um dos líderes da greve da Polícia Militar de 2011, 2012. E foi um momento muito difícil na minha vida, provavelmente o mais difícil. E naquele desespero, naquela revolta, que durou ali 1 mês, 2 meses, eu fui avaliando, fui maturando e fui vendo que ali era para eu ficar. E, obviamente, que de um tempo para cá que você vai ter mais clareza e entendendo que toda essa trajetória para estar onde eu estou hoje como presidente da ASPRA
é porque Deus queria. Tinha um porquê. E eu, Houve a determinação Existia de um Deus. propósito para você passar por eu tudo só ouvi isso. falar isso agora, domingo passado e sábado. Eu falei em Camusim e Tianguá. Eu mencionei mais ou menos assim: Deus fechou uma porta. Aliás, Deus não fechou uma porta. Deus abriu um caminho para que eu pudesse cumprir a missão de vida. E de lá para cá, eu faço isso com muito amor. Eu era representante regional na minha cidade de Crateús e região, e depois vim ser presidente do Conselho Deliberativo, assumi a vice-presidência da ASP em 2019, comecei a fazer esse trabalho de representatividade com a nossa categoria no Estado, quando eu era vice-presidente, ia para a Assembleia, estava dentro dos quartéis, falava com o comandante-geral, e em maio de 2023 assumi a presidência da ASPRA, entendendo que anteriormente, de 2020 a 2023, os quartéis estavam todos fechados, por conta do movimento catastrófico paradista que aconteceu em 2020. E quando eu assumi a presidência, comecei a articular, comecei a convencer as autoridades, especialmente o comandante-geral naquela época, mostrando o nosso propósito de servir, de mostrar para os policiais militares o que a ASPRA tem a ofertar nas questões sociais, de saúde, retaguarda jurídica, e também mostrando que eu poderia ser a voz desses que estavam nos quartéis diante do próprio comandante-geral. Enfim, abrimos as portas dos quartéis. Nos últimos 2 anos e meio, nós estamos dentro dos quartéis, sendo reconhecido e respeitado, não só pela tropa, mas também pelos comandantes. Na semana passada, eu tive com o comandante do CP-Choque, com o comandante da BPRE, e todos eles demonstram esse reconhecimento do nosso trabalho. E nesses 2 anos e pouco de mandato, já aumentamos 2.000 associados, aumentamos em mais de 60% a nossa receita, estamos entregando muito para os nossos associados e, consequência, a gente também acaba fazendo muito para a nossa categoria, de maneira geral. E quando o senhor traz esse norte, o Major Teles já há muito tempo também nos cobra, e outros cantos onde eu vou agora, só que fala sobre essa perspectiva para 2026, eu aproveito a oportunidade para deixar claro a todos os nossos irmãos de farda que uma coisa que eu nunca vou é abandonar a nossa categoria. Eu nunca vou abandonar a nossa causa. O compromisso que você tem com Deus hoje é fazer pela sua categoria. Porque Deus vai te colocar no verdadeiro altar. Amém. Recebeu o recado? Recebi. Agora vamos passar para o senhor, porque eu estou Pronto. entrevistado, né? Ok. Eu tenho uma curiosidade. Trabalhou no operacional na Guarda Municipal, chegou a se deparar com uma ocorrência muito compatível com a ocorrência de polícia, teve que fazer um trabalho de polícia em algum momento? Vários. Foram N's, Romero. Uma situação que Um você estado, pode recordar assim. Trabalhava em parada de ônibus. O cara veio para matar uma senhora dentro do ônibus. Eu Teve tive que intervir. reagir. E na confusão ele saiu furado e eu saí mesmo, porque eu sempre trabalhei com Deus na frente. Eu estava ali porque Deus botou. Conseguiu desarmar? Consegui desarmar e Estava sozinho, estava acompanhado? estava só, mas veio o pessoal do batalhão de choque, naquele tempo, batalhão de choque. Boina Vermelha passava por lá e chegaram na hora e deram o procedimento. Trabalhei no Batalhão de Choque. Tenho a honra de dizer que passei 15 anos no Batalhão de Choque. 2 vezes que eu passei por Eu lá. vejo aquele pessoal do raio, uma educação altamente exemplar. Porque eles chegam, ele não aborda o cidadão como vagabundo. Ele chega, aborda o cidadão como cidadão. Eu já fui abordado 3 vezes ali perto do Castelão, pelo pessoal do raio. Eu até aproveito a oportunidade de dar os parabéns para eles, que a orientação que o comando deles foi bacana, porque eu sempre fui bem tratado pelo pessoal do raio. Ele me chama de cidadão, que é o que verdadeiramente eu sou. É essa postura que a polícia está usando ultimamente. Alguém fez curso de polícia comunitária, eu fiz, Também e fiz. muitos da quarta fizeram, que é honroso para a população. Mas população a guarda hoje ela tem um policiamento meio que uma tropa de elite, não tem deles? Tem. Um pessoal mais qualificado, que anda com armamento. Então, Tem. Todo, tá toda, é o que? tá É toda- GOI, é? Que chama? É o GOI. GOI, né? Qual é o papel deles exatamente ali, do GOI?
O GOI é com multidão que chega a invadir. Controle de loucura. tumulto. É, Pronto, é muito parecido com o batalhão de mais choque. muito bonito o trabalho do GOI. Pois é, eu acho Ele interessante. chega só na hora para resolver mesmo. Quando as equipes que não faz parte deles, né? A equipe normal de operação. Vai para Aí não resolver. dá para resolver porque Aí tem chama o peça de apoio. aí eles chegam. Pronto, é muito compatível com a ideia do batalhão de choque também trabalha nessa linha aí. É quando não tá mesmo. Na época, Tá pesado aí. na época que eu trabalhei no batalhão de choque, minha primeira unidade foi o batalhão de choque, né? Eu era do pelotão de controle de tumulto, que era o PCT, né? Da companhia especializada. Hoje é o CDC. Então era aquela mesma função. Nós ficávamos aquartelados, né? Aí tinha movimento grevista, né? Aí o pessoal pedia apoio, o pessoal da prefeitura, a gente ia. Greve dos professores, greve de ônibus, rebelião em presídio. Nós só saíamos para situações de risco. Quando o policiamento, o POG na época, que se chamava de outra forma, policiamento normal, né? Ia para o local, não conseguia resolver, que pediu apoio, era nós, era nosso grupo que chegava para resolver. Eu acho que é compatível com o GOI, com o trabalho do GOI. Eu acho interessante. Não, a Guarda Municipal hoje é uma realidade. O trabalho da Guarda é honroso e eficaz. É uma força que entrou no município. Hoje a Guarda tem corregedoria, tem setor jurídico, tem tudo. Hoje a Guarda ela é Ela é completa. completa. E hoje você vê que a postura de um guarda hoje é diferente. Na época que eu entrei, nós era considerado guarda do rapa, a gente trabalhava tomando as coisas do pessoal. Eu lembro da história do Rapa ainda nos Chegava, anos recebia ordem 90. da prefeitura para tirar, a gente tinha que quebrar o pau. Hoje não, hoje tem o serviço urbano, mas o serviço urbano, quando chama a guarda, é porque quando eles são agredidos, eles chamam a guarda ou a polícia, quem estiver próximo, eles chamam. Eles ligam o 190, quem chegar primeiro resolve. Naquele tempo não, era o trabalho da guarda. Hoje não, a guarda é a realidade. A guarda tem um efetivo mais ou menos de quantos homens? Quando Se não me homens, é falha a 11 memória, tem quase 4.000. Se não me falha a memória. Hoje a guarda tem Marquelândia, tem um CESEP, Vi lá, um tem prédio na novo, né? Aldeota, ou tem na Messejana, depois. Tem ali onde era a antiga Iluve, tem no Altar Bonfim, tem vários campos. A guarda ela tá. E agora está indo para E todas fora as regionais. os postos fixos, como tem no Não, Candezinho, tem lá aí são as torres, né? as Tem torres, né? as torres, ela tá filmando tudo ali. E quando ela vê algo. Tem um vídeo monitoramento dentro da torre lá, Tem. acompanha aquelas câmeras da avenida. Isso. Altamente. Se você fizer qualquer coisa errada, a guarda vem de longe e chega junto. A população tem se sentido até um pouco Mais segura. mais segura no caso da guarda. A guarda está sendo até mais sendo vista pelo fato de a guarda em cima. E tá Colaborando diretamente com a segurança pública, né? Ela está sendo cotada, inclusive, agora na PEC da Segurança Pública, a PEC 18, para ser não só incluída no artigo 144, mas que ela tenha poder de polícia. Mas isso aí o Alexandre de Moraes já decretou lá no Supremo, né? Não, eu sei, mas é diferente de você colocar na lei, na Constituição Federal, e detalhar as atividades, porque tem a Lei 13022, que é o que já traz, né, as qualificações, as atribuições da Guarda Municipal, e que ela praticamente já tem esse poder de polícia. Já passou já na Câmara dos Deputados, já está no Senado. Aí o Senado já tinha lançado a 85 também, que ia dar a mesma coisa. Eles estão estudando o parecer de uma com a outra para poder... Estava sendo previsto até o fim desse ano. Foi, mas foi adiado agora para o começo do ano. Que ainda não foi votada a PEC na Câmara. É devido a 97. E meu TCC na minha especialização em política de gestão e segurança pública era muito relacionada à municipalização da segurança pública. Mas o que seria isso? Quer dizer que você vai ficar a cargo do município a segurança pública? Não. É para que tivesse uma integração mais efetiva, mais organizada. Porque, infelizmente, por mais que nós estejamos sempre escutando a pregação de integração, ainda não é tão real.
você tem o CIOPS, que é um 190, que tem a integração com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, etc. Mas eu percebo que ainda não está tão perto de acontecer algo mais bem distribuído e que existe essa integração real, onde cada um tem suas atividades, mas tendo também a Com necessidade. atribuições já pré-definidas, não é isso? É porque há uma confusão muito grande. Eu vejo de uma forma muito clara que eu sou adepto do ciclo completo de polícia. Só o Brasil, no planeta Terra inteiro, não possui o ciclo completo, que eu vou repetir mais uma vez. Volta e meia eu comento a respeito. É você iniciar o processo até a denúncia no Ministério Público. É você, no Brasil, ter o começo, meio e fim conectado sem a dependência da figura do delegado. Então, basicamente, a Guarda Municipal ela poderia ficar com os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, os crimes de até 2 anos, e a Polícia Militar ficaria com os crimes ordinários, e a Polícia Civil os crimes de maior repercussão, de maior complexidade. No Ou caso seja, da guarda, crimes contra o patrimônio, coisas dessa natureza, poderiam. Que eles já perturbação é. do sujeito, E tem o da mulher também, né? Maria da Penha. Maria da Penha está com a guarda municipal. As guardas no Brasil todo tá com. Então, são aqueles crimes. Crime de menor potencial ofensivo é mais de 80% dos crimes do Brasil. É muito, porque é o que é mais comum no dia a dia. É uma perturbação de sossego, é uma via de fato, é agressões, é tudo que é do cotidiano. É diferente de você ter um assalto. É um crime em que já tem a intenção. Então, os crimes de costume, no caso. A Guarda Municipal ela tem total propriedade para já estar assumindo, obviamente, volta e meia, dependendo da circunstância, também tendo o apoio da Polícia Militar. Nem todos os municípios também possuem ainda Guarda Municipal, mas as principais cidades... Existe um limite de habitantes para poder ter guarda municipal, não? São Para 5.570 armamento, Não, armamento, né? Para ter a guarda não tem limite. Agora, para ter Armamento. era 50 mil? 50 mil. Acima de 50 mil habitantes. Aí a guarda já pode ser armada. Nós somos o quê? Quase 5 milhões. O ideal que a gente esperou sempre, nós que entramos em 88, é ver o crescimento da guarda, são tanto para a Polícia Civil como a militar. E a guarda tem um apoio muito bacana, que eu acho, com a Polícia Militar. É como se fosse uma força paralela. A força auxiliar. Auxiliar. Força auxiliar. É porque você vê que quando passa uma ocorrência, chega a viatura da guarda e chega da PM. Não se estranhe. Lá se conversa. Recentemente, no Cuca, o sargento lá da comunidade, que não citar nome, chegou para... Ele foi solicitado para fazer uma apreensão. Aí ele conversando com o João lá dentro do Cuca, o João tinha agredido o pessoal da saúde, que lá do posto dentro, o pessoal da biblioteca, e tudo chamado. Aí, quando nós chegamos para resolver, o sargento estava dialogando e conselhando o cara. E o cara dizendo que tinha testado de doido. Aí, assim que eu encostei com a minha guarnição, nós estávamos na viatura 3 guardas, o cara olhou para mim, a primeira atitude do cara: esse aqui eu não respeito, não. Aí eu disse: sargento, agora o senhor está dentro do município, pertence a nós, agora é com a gente. Eu vou pedir licença para o senhor sair com a equipe, que nós vamos assumir agora. Aí o sargento foi e disse assim: quer dizer que não precisa mais da gente? Eu digo: não, a gente nunca vai deixar de precisar de vocês. Mas nesse momento agora exato, ele me desacatou e ele vai ser preso. E nós conduzimos até a delegacia e ele foi Era 331. Desacata ao servidor público no local de trabalho. E na verdade é dizer que tinha atestado que era inimputável, era só conversa, né? E não houve atrito. Você está entendendo o que eu quero chegar? Não, o bom é você fazer. Respeito, né?
disse, você assume a partir de agora, não precisa mais da gente. Eu digo, não. A partir daqui agora a gente vai. A parceria e o respeito entre as O instituições, que, é o que isso? eu achei admirável e ao mesmo tempo respeitoso, a posição do sargento e a equipe dele. E se o senhor está falando, o senhor é inspetor, o senhor responde. Então isso é uma coisa que eu não passei por cima dele. Eu apenas citei para ele que ele estava dentro do órgão do município e a autoridade do município lá Competência, dentro pronto. era minha. Que era de sua Era competência. minha. E ele simplesmente Compreendeu. compreendeu. Então isso aí é bonito. Há realmente um trabalho de equipe N diferentes que estão em comum acordo. É isso que tem que existir. Só uma curiosidade. Você é formado em teologia, pós-graduado em Filosofia da educação. filosofia. Essa formação, ela foi após você ingressar na guarda? Não, quando eu entrei na guarda, eu tinha o primeiro grau. Verdade. Então tudo foi depois da guarda. Ele tem Tudo. 39 anos de guarda. A vida toda. Aí eu estudava à noite, eu trabalhava de dia, estudava à noite, porque eu queria dar exemplo aos meus filhos. Eu disse, se ele não me vê estudando, como é que ele não querer estudar? Então eu comecei a fazer faculdade. Hoje eu tenho várias formaturas devido a isso. Eu queria incentivar meus filhos. Aí um se formou-se em matemática, foi para a UES e entrou na PM. A outra, ela foi para a educação, hoje é superintendente da prefeitura, né, da educação. Fez mestrado, vai fazer doutorado agora. Então, eu me realizei e consegui, o meu exemplo, meus filhos se realizaram. Mas o sucesso dos filhos da gente é nossa realização É que nós também, né? somos espelhos. É a prova de que a gente deu certo com os Olha, nossos você filhos. pega uma equipe de soldado, o senhor que é sargento, pega uma equipe de soldado. Se o senhor não for um bom líder e não tiver eficaz na sua função, você destrói aquela equipe. Porque o líder, ele não é escolhido, não. Ele é O líder. é por Eu costumo dizer que existe o chefe. líder. Viu? Nasce líder. Eu costumo dizer que existe o chefe e existe o líder, né? O chefe é aquele que usa da autoridade, do posto que ele ocupa, da graduação, da patente que ele ocupa, para exercer autoridade sobre os demais, né? O Isso. comando. E o líder é pelo exemplo, é pelo poder Olha, de convencimento que Eu ele tem. trabalhei com eles guarda novato agora, recente. Se você chegar onde eu mandar, onde eles estão trabalhando hoje, e perguntar quem é o inspetor meu foi, ele disse, eu não é o inspetor. Por quê? Porque eu tratava ele como meu companheiro. Eu respeitava ele, porque eu me lembrei, e sempre me lembrava, que eu também fui guarda. E para mim chegar onde eu cheguei, eu fui pisado, fui humilhado, e diziam nomes até inacreditáveis de analfabeto dizendo comigo, e eu com isso tudo me preparando. Então hoje eu tratava os guardas lá como autoridade que eles são, com respeito. Eu sempre disse isso. Eu dentro da Polícia Militar, na minha profissão na Polícia Militar, o mesmo respeito que eu tenho pelo coronel, eu tenho pelo soldado. É o mesmo, a minha postura é a mesma. O que muda um pouquinho é o meu cuidado quando eu vou falar com um superior meu. O que eu tenho que ter. A questão da minha postura. Mas o respeito para mim é igual. O respeito que eu tenho pelo coronel é o mesmo que eu tenho pelo soldado. Porque quem quer dar, quem dá, quer levar também. Se você não respeitar os companheiros, por que que hoje eu tenho uma luta dentro de mim? É dentro de mim. Para mim ver os guardas municipais hoje, numa realidade melhor do que eles já estão. Eles têm o clube dele, ele tem colégio, onde ele possa educar o filho dele, pegar de criança e tudo. Por que é que eu tenho esse objetivo? Isso já vem de longe. Porque eu não tive. Infelizmente, os outros só viviam para me humilhar. Mas quando Deus me chamou e me deu essa liderança, ele disse, vai, que eu sou contigo. Foi para mim respeitar os pequenos, porque a própria Bíblia diz que os pequenos são o reino do céu. Quando você precisar do seu sargento, você precisa de alguém para lhe defender, que você está só, quem vem é um pequeno, é um soldado. Não vem um tenente, nem um coronel para lhe defender. Vou dizer uma para. Então você tem que respeitar o pequeno, que o pequeno é que lhe dá força. Vou falar questão ainda relacionada à liderança. Já falei aqui uma vez, eu vou repetir. Eu já fui questionado por que
que eu me submeti a trabalhar com o Sargento Boys, eu sou major, e o projeto é do Sargento Boys. Eu digo, não, para mim, ele não é só o Sargento Boys, ele é o presidente Boys, ele é o líder Sargento Boys, entendeu? A liderança, ela não é inerente a posto. A liderança não é do coronel, a liderança não é do general, a liderança é inerente à pessoa, à postura, ao exemplo que ele é. E para mim, o Boys, tanto que eu até para um pouco anular essa situação, eu costumo chamar ele de presidente, né? Porque eu tenho um respeito e uma consideração muito grande por esse cara. E eu me tornei parceiro de bancada dele por essa consideração e respeito que eu tenho a ele e acreditar que ele pode construir algo maior para a nossa instituição Polícia Militar, para o Corpo Bombeiro e para as pessoas que para a sociedade cearense, com certeza. Não, e eu conto com o apoio dele para me ajudar a ajudar a guarda também. Não, mas... Não, com certeza. Quando eu É falo só que o senhor entenda as palavras do Teles aqui agora, que eu chamo Teles que nós somos amigos, somos irmãos. E eu não pretendo, eu não uso. e para mim eu chamo ele de irmão Milfon. Pronto. Né? Sempre que eu vou Nós somos na minha a- agenda, se olhar as no celular, antigas. tem irmão Milfong. Bote uma coisa na sua cabeça. Para o povo, você foi chamado para fazer o que tem que ser feito. Mas para Deus você foi escolhido. Quem for contra ti, vai contra a vontade de Deus. E aqueles que usar de fazer alguma coisa contra ti, pode ter certeza que Deus, elimina, porque todas as barreiras são derribadas. Porque tu foi escolhido. Tu não foi chamado. Entendeu agora? Então a missão é essa nossa. Quando nós somos chamados para uma liderança, que nós somos escolhidos e chamados por Deus, nós somos separados. Não tem que consiga liderar igual que nós lideramos. Porque você conquista as pessoas só do seu olhar e no amor verdadeiro que tem dentro de você. Você não precisa mentir e nem se omitir para fazer o que é certo. Porque Deus está segurando na tua mão. E o Espírito Santo está te mostrando direção. Eu sou esse servidor. Trabalhei na Câmara Municipal, onde os assessores, vereadores se reuniam para conversar comigo. E os inspetores tinham raiva de mim. E me perseguia pelo fato de os vereadores saírem até de sessão para trocar ideias comigo. Porque eu sempre trabalhei na área da hermenêutica. Deus exerce. Então, é isso que Deus está te usando agora. Tu vai ser... O único conselho que eu sempre dei ao presidente Boys, como eu gosto de chamar, é que ele nunca Você é perca meu a irmão agora, que, não é que mais ele, presidente, não, é meu irmão. Você é presidente deles. que ele nunca perca a essência dele. O cara que ele Não, é, eu- certo? Independente do próximo passo que ele vai Até galgar, disse nunca aqui no perca a sua início. essência. Olha, eu disse aqui no início, vou ajudá-lo. E vou orar por ele. Mas se ele mudar, ele vai se destruir por si próprio. Tá certo. E eu que isso estou aconteça. dizendo aqui, não tem homem na terra maior do que aquele que me mandou vir E que até isso aqui. aconteça. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o senhor me chamou hoje para cá? Foi? Existia um propósito. O propósito de Deus é esse. Porque eu não esperava estar nesse ambiente aqui com pessoas altamente selecionadas por Deus. Porque nem os senhores chegaram onde chegaram sem a força de Deus. Sem a força do Espírito Santo de Deus. Por que eu cito sempre Deus? Você já entendeu? Porque hoje você está sendo uma pessoa separada por Deus para ajudar seus companheiros. E quando você falar, você vai ser ouvido. Porque o Espírito Santo vai te usar para você falar com eles. E tanto faz ser cristão. Eu não sou de igreja evangélica. Eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Cristo. Eu não fui chamado e nem escolhido por qualquer um, não. Foi o próprio Cristo que me escolheu e me deu um nome. Você está sendo a mesma coisa hoje. Você chegou até aqui, mas isso aqui não é nada diante do que Deus está me mostrando para ti. Você receba com fé, porque Cristo está na tua vida agora e dentro do teu lado. A mesma coisa foi com esse homem de Deus também. Nós chegamos onde nós chegamos porque nós não pensamos em nós pensamos no próximo. A gente quer ajudar o nosso companheiro. Mas se nós não tivermos o nosso companheiro do nosso lado, a gente não vai poder chegar em canto nenhum. Porque uma ilha não se resolve em balanço de mar. Hoje você está numa ilha,
mas a sua ilha já está pegando terra de outro canto. Eu já sou de outro canto, estou dentro da sua ilha aí para lhe ajudar. Ele aqui não queria mais nem conversa com outras ideias De política, realmente. e hoje ele está aqui. Aí chegou um cidadão lá na minha sala. Tá fazendo o que aqui, meu comandante? Ó, eu vim dar Trabalhando. Vem cá, vamos conversar. E Eu vim dar olha onde é que eu vim parar. Pois é, olha, pra você ver como é as coisas. Deus faz, tudo é na direção de Deus. Eu vim para cá para falar da guarda, o que eu penso em fazer pela guarda. E eu sei que eu falei, pô, de mim mesmo, da minha carreira, de tudo, o que eu passei, o sofrimento. Porque Deus não está permitindo que eu fale de mim. Ele quer que eu fale dele para te levantar e te capacitar. Tu não vai ser um capitão. Tu vai ser o maior do que capitão, porque Deus está te levantando. Tu não foi chamado, tu foi escolhido hoje. Eu estou profetizando isso aí. Amém. Amém. E que Deus me tire minha vida se eu der um passo para trás. Amém. Porque hoje nós estamos aqui na realidade, porque Cristo escolheu a gente. Um minuto. Falta um minuto só. Falta 50 segundos e eu sou muito grato por tudo que o senhor profetizou, declarou, trouxe um pouco da sua história para nós. E o comando final tem que ser bem objetivo, Guardião temente a Deus. abençoado por Deus e servidor. Glória a Deus. Qual é o comando final do senhor? Que Deus esteja à frente com o seu espírito nas nossas vidas. E vocês que estão aí no sofá da sala da TV Metrópole, muito obrigado por vocês ficarem até o final. Gratidão pela audiência. E você que está aí com o celularzinho na palma da mão nos assistindo, também muito obrigado. Faz um favor, compartilhe para outras pessoas. Não deixe de acionar o sininho para você receber as notificações e que outras pessoas também possam conhecer essa história magnífica de hoje. Gratidão, até a próxima. Minha continência e meu respeito. Fala, comandante. Glória a Deus.